Você sabia que o seu intestino pensa? Não, meus queridos, eu não estou falando de forma metafórica. Eu estou falando até literalmente, tá? O seu intestino tem um sistema nervoso próprio, com mais de 500 milhões de neurônios, que toma decisões, processa informações e se comunica diretamente com o seu cérebro. E mais, 90% da serotonina do seu corpo é produzida lá no intestino e não no cérebro. Não que essa serotonina vá para o cérebro. É meio complicado isso, vocês já vão ver. Então, quando você está ansioso, deprimido, com insônia, com névoa mental, com dificuldade de concentração, o problema pode não estar só na sua cabeça, pode estar também no seu intestino. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Aqui você entende como o intestino se comunica com os outros sistemas do corpo e como isso impacta diretamente a prática clínica funcional. A gente traz luz sobre o que a ciência mais atual tem revelado sobre a interconexão entre os sistemas do nosso organismo, principalmente sobre como os intestinos afetam diagnósticos e tratamentos que você vê todos os dias no seu consultório. Eu sou Denise de Carvalho, eu sou médica, pesquisadora, apaixonada por transformar conhecimento científico em raciocínio clínico, preciso e eficaz. E o tema de hoje é como o intestino afeta o cérebro e vice-versa. As atualizações clínicas sobre esse tema. Se você quer entender de verdade como este intestino-cérebro funciona e como aplicar este conhecimento na prática clínica, além de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus colegas, leia meu livro Você Tem Merda na Cabeça? Vamos juntos promover uma medicina mais integrativa, meus queridos? Então vamos lá, pega o caderninho, porque hoje eu vou te mostrar como o intestino e o cérebro conversam o tempo todo. E como essa conversa, quando desregulada, pode gerar ansiedade, depressão, fadiga mental e muito mais. Então vamos começar pelo conceito fundamental. O que é o eixo intestino-cérebro? Pega o caderninho. O eixo intestino-cérebro é uma rede de comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. E quando eu falo bidirecional, eu quero dizer o intestino envia sinais para o cérebro e o cérebro envia sinais para o intestino. É uma via de mão dupla. E como que essa comunicação acontece? Ela vai acontecer através de 4 vias principais. A via 1, nervo vago. O nervo vago é o 10º par craniano. Ele sai lá do tronco cerebral, desce aqui pelo pescoço, passa pelo tórax e chega no abdômen, inervando praticamente todos os órgãos digestivos. E olha que interessante, cerca de 80 a 90% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, elas levam informação do intestino para o cérebro e não ao contrário. Então, o intestino está mandando muito mais informação para o cérebro do que o cérebro está mandando para o intestino. O intestino está literalmente informando o cérebro, ele é um fofoqueiro, sobre tudo que está acontecendo ali embaixo. Via 2. Neurotransmissores e neuromoduladores. A microbiota intestinal produz e modula neurotransmissores. Serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina. E esses neurotransmissores podem influenciar o sistema nervoso central através da circulação sanguínea e através da ativação do nervo vago. Via 3. Ácidos graxos de cadeia curta. Os ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, produzidos pela fermentação de pré-bióticos pela microbiota, têm ação neuromoduladora direta e indireta. Eles atravessam a barreira hematoencefálica, influenciam a função cerebral, reduzem neuroinflamação e melhoram plasticidade sináptica. Via 4. Sistema imune e toxinas. Quando há disbiose e aumento de permeabilidade intestinal, há translocação de lipopolissacárides. Esses lipopolissacárides ativam o sistema imune, gerando produção de citoquinas pró-inflamatórias. E essas citoquinas, interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1-beta, podem atravessar a barreira hematoencefálica e causar também neuroinflamação. E neuroinflamação está associada à ansiedade, depressão, fadiga, névoa mental. Então, olha só, o eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação muito complexa, multifacetada e absolutamente essencial para a saúde mental e cognitiva. Agora vamos falar especificamente como o intestino afeta o cérebro. Vou te mostrar os mecanismos principais. Mecanismo 1, produção de serotonina. 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino pelas células enterocromafins. E a produção de serotonina depende da disponibilidade do triptofano, que é um aminoácido essencial, que precisa vir da dieta e também pode sofrer influência da ação da microbiota.
Algumas bactérias facilitam a conversão de triptofano em serotonina. Outras bactérias competem pelo triptofano e desviam para outras vias, como a via das quinureninas ou até a via do indol, que pode gerar metabólitos, às vezes, neuroinflamatórios. Então, quando eu tenho desbiose, eu posso fazer um desvio desse triptofano que serviria para produzir serotonina para outras vias, causando a possibilidade de redução na produção de serotonina lá no cérebro. E a serotonina no cérebro é essencial para o humor, sono, saciedade e também nos intestinos para a motilidade intestinal. Mecanismo 2, produção de GABA. GABA, ou ácido aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E olha que interessante, bactérias como alguns lactobacilos e bifidobacterium podem produzir GABA. E GABA tem ação ansiolítica, relaxante, promotora de sono. Então, quando eu tenho uma microbiota saudável, rica nessas bactérias, eu tenho mais produção de GABA. Isso se reflete em menos ansiedade, melhor humor e mais relaxamento. Mecanismo 3, ácidos graxos de cadeia curta e neuroproteção. Os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, têm ação neuroprotetora direta. Ele modula a expressão de genes relacionados à plasticidade sináptica, à neurogênese no hipocampo, a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, essencial para a memória e aprendizado. Em um estudo publicado em 2024 na revista Nutrients, conduzido por pesquisadores internacionais, fez uma revisão extensa sobre como pré-bióticos, probióticos e simbióticos influenciam a saúde cognitiva. E a conclusão? O consumo regular de fibras pré-bióticas e de cepas probióticas específicas melhora a função cognitiva, memória, atenção e reduz o risco de declínio cognitivo. Mecanismo 4. Disbiose, permeabilidade e neuroinflamação. Quando há disbiose e aumento da permeabilidade intestinal, há translocação de lipopolissacárides. E os lipopolissacárides ativam microglia, que são as células imunes do cérebro. Microglia ativada libera citocinas pró-inflamatórias, gerando neuroinflamação. A neuroinflamação está na base de praticamente todos os transtornos neuropsiquiátricos. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e até demências. Então, olha a cadeia: disbiose, permeabilidade intestinal, translocação de lipopolissacárides, ativação de microglia, neuroinflamação, transtornos neuropsiquiátricos. E isso não é teoria só, ok? Um estudo publicado em 2024 na revista Nature fez uma revisão monumental sobre o eixo microbiota intestino-cérebro e mostra evidências robustas de que a modulação de microbiota pode ter aplicações terapêuticas em doenças neurológicas e também psiquiátricas. Agora vamos para o outro lado da via. Como é que o cérebro, então, afeta o intestino? Pega o caderninho. O principal mecanismo é através do eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Quando você está sob estresse, seja físico, emocional, psicológico, o hipotálamo libera CRH, ou hormônio liberador de corticotrofina. Esse CRH estimula a hipófise a liberar ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH, por sua vez, cai na circulação sanguínea e estimula as adrenais a produzirem cortisol. E o cortisol tem efeitos diretos nos intestinos. Efeito 1, aumento da permeabilidade intestinal. Cortisol elevado cronicamente aumenta a permeabilidade intestinal. As junções estreitas, ou também chamadas tight junctions, em inglês, entre os enterócitos ficam mais frouxas. E aí tem o que nós chamamos de leaky gut, ou aumento da permeabilidade intestinal. Efeito 2, redução da IgA secretória. A IgA secretória é a principal imunoglobulina anticorpo da mucosa intestinal. Ela protege contra patógenos, mantém a homeostase ou o equilíbrio da microbiota. E cortisol reduz a produção da IgA secretória. Efeito 3, alteração da motilidade intestinal. O estresse pode acelerar ou até retardar o trânsito intestinal. Algumas pessoas ficam com diarreia, por exemplo, quando estão estressadas. Outras vão ficar constipadas, presas. E isso tem a ver com a modulação do sistema nervoso autônomo pelo estresse. Efeito 4, alteração da microbiota. O estresse crônico altera a composição de microbiota, reduz diversidade microbiana, reduz bactérias benéficas como os lactobacilos e os bífidos e aumenta bactérias potencialmente patogênicas. E tem mais, estresse reduz a produção de ácido gástrico. Isso mesmo. Quando você está estressado, você produz menos ácido clorídrico. Menos ácido clorídrico vai significar uma redução da sua digestão. SIBO e disbiose. Então, olha só o ciclo vicioso. Estresse, cortisol, aumento de permeabilidade, disbiose, neuroinflamação, ansiedade, depressão e mais estresse. É um ciclo, meus queridos, que se retroalimenta. E para quebrar esse ciclo, você precisa tratar os dois lados, o cérebro e o intestino.
Meus queridos, vamos falar das evidências científicas mais recentes sobre esse eixo, tá? Pega o caderninho. Um dos conceitos mais empolgantes que surgiram nos últimos anos é o conceito dos psicobióticos. Psicobióticos são probióticos, que são organismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde mental através da modulação da composição de microbiota. E olha que interessante, um artigo publicado em 2025 na revista Frontiers in Microbiology fez uma revisão abrangente e atualizada sobre os psicobióticos e a comunicação intestino-cérebro. Os pesquisadores analisaram insights atuais e as perspectivas futuras dessa área emergente da neurociência nutricional. E o que esse estudo mostrou? Primeiro achado, cepas específicas de lactobacillus e bifidobacterium demonstração ansiolítica e antidepressiva comprovada. Não é só em modelos animais. Já existem estudos clínicos preliminares em humanos mostrando redução de sintomas de ansiedade, melhora do humor com o uso dessas cepas específicas. Inclusive, já existem essas cepas no Brasil em qualquer farmácia. Segundo achado, o consumo de prebióticos, fibras, melhora significativamente a resposta ao estresse. Como? Ela reduz o cortisol salivar, melhora a qualidade do sono, reduz a percepção subjetiva de ansiedade. E isso é medido objetivamente em estudos clínicos. Terceiro achado, a suplementação com psicobióticos melhora sintomas de ansiedade e depressão, especificamente em pacientes com síndrome do intestino irritável também. E isso é muito importante, porque demonstra a conexão direta entre saúde intestinal e saúde mental. Quando você trata o intestino com psicobióticos, você melhora também a sua mente. Então, esse estudo da Frontiers in Microbiology consolida o conceito de que psicobióticos não são modinha. São uma abordagem científica baseada em evidência para modular o eixo intestino-cérebro de forma terapêutica. Porém, não substituem o tratamento normal. E tem mais, o estudo publicado em 2024 na Nature vai além. Eles mapeiam as aplicações terapêuticas do eixo microbiota intestino-cérebro em diversas condições neurológicas e psiquiátricas. E eles listam depressão maior, transtorno de ansiedade, transtorno do espectro autista, esquizofrenia, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose múltipla. Em todas essas condições, há evidências de que a microbiota está alterada. Em algumas delas, há evidências preliminares e promissoras de que a modulação da microbiota pode melhorar os sintomas, retardar a progressão e melhorar a qualidade de vida. Agora, atenção, isso não significa que você vai curar Alzheimer ou Parkinson com probiótico, tá? Não é isso. Mas significa que a microbiota é um alvo terapêutico adicional que precisa ser considerado em abordagens mais integrais. É uma ferramenta a mais no nosso arsenal terapêutico. Então, como é que eu aplico isso na prática clínica? Pega o caderninho, vou te dar algumas diretrizes práticas. Diretriz 1, avaliação integrada de todo o paciente. Com sintomas neuropsiquiátricos, ansiedade, depressão, insônia, fadiga, névoa, precisa de avaliação também intestinal. Pergunte sobre sintomas gastrointestinais, sobre hábito intestinal, sobre histórico de antibióticos, sobre o uso de drogas inibidoras de ácido, sobre alimentação. Muitas vezes o paciente nem relaciona os sintomas intestinais com os sintomas emocionais. Mas quando você investiga, você encontra constipação crônica, distensão abdominal e intolerâncias alimentares. Diretriz 2, intervenção alimentar. A dieta é a base da modulação de microbiota. E a dieta que mais tem evidência para a saúde mental e intestinal é a dieta mediterrânea, rica em fibras, vegetais, frutas, azeite extra virgem, peixes e oleaginosas. E olha só, o estudo de 2024 na Nutrients deixa claro, o consumo regular de fibras prebióticas que alimentam as bactérias benéficas está associado a uma melhor função cognitiva, melhor memória e melhor humor. Então, orientem seus pacientes a consumirem pelo menos 25 a 30 gramas de fibras por dia. E fibras de qualidade, vegetais, frutas, leguminosas, grãos integrais e, possivelmente, suplementos de fibras. Diretriz 3, psicobióticos. Considere o uso de psicobióticos em pacientes com ansiedade, depressão ou transtornos neuropsiquiátricos associados à disbiose. As cepas mais estudadas, segundo a revisão do Frontiers in Microbiology, são o Lactobacillus helveticus R0052, o Bifidobacterium longo 1714, o Lactobacillus raminosus JB1 e o Bifidobacterium infantis 35624. Essas cepas têm mais estudos mostrando redução de ansiedade, melhora de humor, melhora de resposta ao estresse. Já temos algumas delas disponíveis no Brasil. Diretriz 4, manejo do estresse. Não adianta você tratar o intestino se não tratar o estresse, porque o estresse vai continuar gerando disbiose. Então, oriente ao seu paciente técnicas de manejo do estresse. Meditação, mindfulness, terapia cognitivo-comportamental, atividade física regular, sono adequado, espiritualidade. Diretriz 5,
suplementação estratégica. Além dos psicobióticos, considere ômega 3, que é anti-inflamatório e neuroprotetor, magnésio, que é um cofator para mais de 300 reações enzimáticas, incluindo produção de neurotransmissores, vitaminas do complexo B, essenciais para a produção dos neurotransmissores, glutamina, um nutriente principal do enterócito, ajuda a restaurar a permeabilidade intestinal, funcional, curcumina, que é anti-inflamatória, pode atravessar a barreira hematoencefálica também. Então, eu vou te dar um exemplo clínico real para te ilustrar. Tá? Eu atendi uma paciente no consultório, publicitária, que chegou com uma queixa de ansiedade generalizada, insônia, fadiga, dificuldade de concentração. Ela era jovem, já tinha consultado psiquiatra, já estava tomando antidepressivo e ansiolítico há mais de 6 meses, mas continuava com sintomas residuais. Quando nós investigamos o intestino delas, o que nós encontramos? Constipação crônica, distensão abdominal, gases, intolerância à lactose, histórico de múltiplos ciclos de antibióticos na adolescência por acne. Eu pedi um coprológico funcional e o resultado? Bem, redução de população microbiana, aumento de população fúngica. E aí o que a gente fez? Tratou a disbiose. Fez uma dieta anti-inflamatória, rica em fibras, retiramos aquilo que ela era sensível, suplementamos com fitoterápicos, prebióticos e posteriormente probióticos específicos, incluindo o Bifidobacterium longo 1714, que é uma das cepas psicobióticas. Usamos glutamina, magnésio, ômega 3, zinco e outros componentes que eram necessários no caso dela. E orientei ainda o manejo do estresse. Ela começou a fazer yoga, começou a meditar, reorganizou toda a sua rotina de trabalho e o resultado? Em 3 meses ela reduziu pela metade a dose do ansiolítico. Em 6 meses ela estava praticamente sem medicação psiquiátrica. A ansiedade normalizou, o sono melhorou e a energia voltou. E, claro, o intestino também melhorou. Esse é o poder de tratar o eixo intestino-cérebro de forma integral. Então, meus queridos, vamos recapitular algumas coisinhas aqui? O eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação bidirecional. O intestino afeta o cérebro através de várias vias. O cérebro afeta o intestino através do eixo HPA, cortisol e sistema nervoso autônomo. Quando essa comunicação está desregulada, disbiose, estresse crônico, aumento de permeabilidade intestinal, você tem sintomas neuropsiquiátricos associados, como ansiedade, depressão, insônia, fadiga mental e névoa mental. E o tratamento precisa ser integral. Dieta, manejo do estresse, psicobiótico, suplementação estratégica, estilo de vida. Você não pode só tratar o cérebro, você tem que tratar tudo. Você precisa tratar os dois. E a ciência de 2024 e 2025 deixa isso cada vez mais claro. O eixo intestino-cérebro não é mais apenas uma teoria interessante, é uma realidade clínica que precisa ser aplicada na prática. Se você quer continuar aprendendo sobre os eixos sistêmicos do nosso corpo, intestino cérebro, intestino coração, intestino pele, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha com os colegas. E deixa aqui nos comentários, você já atendeu paciente com sintomas neuropsiquiátricos que melhoraram ao tratar o intestino? Compartilha a sua experiência. Um beijo, meus queridos, a gente se vê no próximo vídeo.